Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Glória a Deus. Capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Leremos o verso de número 38. Glória a Deus. Quero louvar a Deus e engrandecê-lo por mais uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos reunidos para adorá-lo, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Tudo é por Ele, para Ele e por meio dEle, e não há outro que não deva ser adorado além dEle aqui esta noite, amém? Deus em Cristo abençoe a vida da bispa, da Arilene, de sua casa, todos os irmãos, obreiros que cooperam com esta casa. Muito feliz por estar vendo aqui o Júnior, aqui o Juninho. Uma alegria estar vendo aqui meu amigo de longas datas. Que Deus de maneira poderosa abençoe a sua casa. Marcos 5, 38, está escrito assim: chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Uma vez mais, chegando à casa do chefe da sinagoga, a casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Glória a Deus. Os que podem, tomem o seu assento. Glória a Jesus. Glória a Deus. Existem circunstâncias que envolvem a nossa vida, e em algum dado momento, até mesmo a nossa fé, ela é abalada diante de alguns momentos que tornam-se impossíveis a ponto de analisarmos e concluirmos que realmente aquilo que queríamos ou esperávamos jamais irá acontecer. Quando falo disso, falo justamente do âmbito das coisas da impossibilidade. Certamente quem está aqui não roga e jamais pediu a Deus para passar por provas ou por adversidade. Muito pelo contrário. A verdade é que existem circunstâncias que nos fazem nos apegar mais a Deus. Talvez alguém veio pelo amor, mas talvez alguém que está me escutando aqui veio pela dor. Porque existem circunstâncias que, por mais que nós não entendamos, ela tem o seu propósito divino sobre a nossa vida. Por isso não podemos desprezar o dia mau. Não podemos desprezar as adversidades da vida. Porque uma lição nós precisamos entender: que não existe sucesso nesta vida, não existe status que você alcance que vai ser capaz de lhe isentar de passar pelas adversidades da vida. Vou explicar melhor. Por melhor profissional que você seja na sua área, talvez o empresário, talvez alguém que faz e o que faz da melhor forma, esta sua habilidade, o seu profissionalismo, a sua destreza e habilidade em fazer algo, e até mesmo assumido pelos outros, sendo você alguém que realmente faz com apreço, isso não pode lhe isentar e jamais vai blindar a sua casa de passar pelo dia mau. Para entendermos melhor, até mesmo o homem que se diz milionário, que tem dinheiro, o dia da adversidade chega para ele. Então entendemos a grosso modo que não é o status, não é o que eu conquisto, não é o que eu sou que vai blindar a minha casa, ou que vai guardar o meu ano de 2020 para que nenhum mal aconteça, ou para que nada fuja do controle das minhas mãos. O que nós precisamos entender a priori é que Deus está no controle de tudo. Mas enquanto estivermos aqui, somos tendenciosos a passar por momentos adversos. E certamente a nossa mente vai por algum instante perguntar aonde é que está o nosso Deus.
porque você é crente, você acredita em Deus, você ora. Hoje mesmo você adorou ao nome do Deus que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas a verdade que você vive aqui muitas das vezes não mostra e não expressa a realidade que você vive dentro da sua casa. Talvez você cantou aqui, você glorificou, você adorou, você orou, recebeu a palavra profética, mas a realidade que você está vivendo dentro da sua casa choca com aquilo que profeticamente você está vivendo aqui. Porque não é o que eu sou nem o que eu tenho que vai blindar a minha vida e a minha casa do dia mau, das adversidades. Existe até uma teologia fajuta sendo pregada por aí, conhecida como teologia da prosperidade, que a grosso modo ela ensina justamente que o nível de intimidade que eu tenho com Deus vai ser demonstrado pelas poucas adversidades que eu passo na vida. Então quanto menos luta, menos adversidade, menos prova, é sinal de que mais eu tenho Deus. Porém Jesus não nos deixou enganados, e na sua palavra em João capítulo 16 versículo 33, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então nós entendemos que não é porque eu estou em Cristo que as adversidades da vida não virão. O texto que nós lemos está se referindo a alguém, um personagem que justamente ilustra muito bem esta verdade que eu estou dizendo. Porque o texto se refere a uma casa, e você leu comigo, frisamos o texto, e acredito que você percebeu que o texto está se referindo a uma casa, e esta casa, ela está em tumulto, ela está em alvoroço. Existem pessoas que estão chorando e pranteando dentro dela. A verdade é que o luto está dentro desta casa. Existe uma menina de 12 anos que morreu, a família está enlutada, existe um alvoroço, um tumulto, a adversidade, o dia mal chegou para esta casa. A verdade que vai me assustar no texto não é saber que esta casa é uma casa que está em tumulto, mas é saber que a casa que está em tumulto, que tem gente chorando, que tem gente pranteando, é a casa de nada mais, nada menos do que o chefe da sinagoga. E quando o texto bíblico diz que a casa que estava em tumulto, em alvoroço, com gente chorando, gente pranteando, era do chefe da sinagoga, eu entendo algo aqui, porque ser chefe da sinagoga naquela época era uma função dentre as maiorais da época. Ser chefe da sinagoga era alguém que a ele foi delegada autoridade dentro de uma comunidade, era alguém que tinha habilidades eclesiásticas para justamente tomar de conta da liturgia do culto e da administração da sinagoga. Então este homem era um líder na sociedade, alguém que tinha autoridade sobre os demais, alguém que tinha status, alguém que tinha poder aquisitivo, alguém que as pessoas olhavam e falavam: ali vai um homem de Deus, ali vai alguém diferente, alguém que na sua vida aparentemente não tem problema, porque ele vai para o templo, adora, volta do templo e todo mundo vê como um exemplo, mas não sabem que a realidade da casa de Jairo é totalmente diferente daquilo que ele tem vivido. Porque maior que seja o sucesso de Jairo, Jairo está aprendendo com a própria vida que não é o sucesso que ele alcança que vai blindar a casa dele do dia mau, não é o sucesso que ele conquista nesta vida que vai fazer com que ele seja uma pessoa eximida de passar pelas adversidades da vida. Mas Jairo entende que mesmo sendo alguém para muitos, mesmo alguém olhando para ele, tendo ele como maioral, aquilo que ele conquistou, aquilo que ele é, aquilo que ele tem, não pôde mudar a história de dentro da casa dele. A filha está enferma, e por mais que ele tenha, por mais que ele seja, por mais que ele tenha conquistado, ele não pôde mudar a circunstância dentro da sua casa. Mas uma lição Jairo vai nos ensinar. Ele entende a priori que o que eu sou, o que eu tenho, realmente não vai me isentar de passar pelas adversidades da vida. Mas Jairo também vai entender que não é a adversidade, nem muito menos aquilo que ele conquistou, que vai impedir dele buscar ao Deus que realmente pode transformar a história do homem. Deixa eu lhe explicar. Jairo é alguém que tinha tudo para cobrar dos outros devido à sua posição, o mal que ele está vivendo. Mas quando o dia mal chegou
chegou na sua casa, ele olhou para dentro de si e percebeu que o que ele era, o que ele tinha, não podia mudar, mas existia um, que o seu nome é Jesus, e esse sim tem poder para transformar a história do homem. E certamente Jairo olhou para Cristo e disse: eu vou ao encontro dele, porque indo ao encontro dele, certamente a minha filha será curada. A primeira lição que Jairo nos ensina para termos um 2020 de conquistas triunfante na presença de Deus é entendermos que as lutas virão, a adversidade vai vir, mas quando você estiver no meio dela, entenda, nunca foi sobre quem você é, nem nunca foi sobre o que você tem, nem sobre as suas conquistas, mas quem está contigo no meio desta peleja. Está entendendo? Às vezes a circunstância nos faz perceber que alguém que estava do nosso lado nos desamparou, saiu do nosso lado, o marido não acredita mais, o filho já deixou de crer. Talvez você está acreditando sozinho, mas a palavra do Senhor nos ensina que não é o que eu sou, não é o que eu tenho, mas quem está comigo. Certamente o homem promete e não cumpre, e no dia da frustração, da decepção, nos decepciona e sai na hora da dificuldade. Mas existe um Deus no céu que é poderoso para fazer infinitamente além do que você pediu ou tem esperado, e esse próprio Deus nos prometeu em Mateus capítulo 28 versículo 20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sabe o que Jesus está dizendo? O que você precisa para este ano talvez não é conquistar a casa, não é ter o carro, mas é ter a minha presença contigo, porque se eu estou contigo, a adversidade vem, mas no meio da adversidade tem manifestação de Deus, tem glória de Deus, tem poder de Deus para transformar a circunstância em bênção na sua vida. Então o que eu tenho que fazer, Maia? Você só precisa entender: eu desprendo do que eu sou, abro mão do que eu tenho e busco em Cristo a solução para minha casa. Tem gente aqui que tem que parar de bater, tentando bater com as suas próprias forças. Chegou o momento de você levantar a mão e, como foi dito aqui, se render e permitir que o Espírito de Deus, aquele que está contigo, peleje a sua causa e mostre que quando eu me rendo a Ele, Ele assume a circunstância e peleja a causa para a glória do Deus Todo-Poderoso. Agora tem uma coisa que eu preciso entender: é que Cristo está disposto a me socorrer, mas para Ele me socorrer, eu preciso tomar uma decisão, e a decisão não é fácil, porque a decisão que Jairo tem que tomar, ela requer algo que ele conquistou durante a sua vida. Porque se ele é chefe da sinagoga, é um maioral dentre muitos, existe sobre ele uma cultura, existe sobre ele um costume, uma tradição eclesiástica ortodoxa que o proíbe de se prostrar, principalmente aos pés daquele que se chama Jesus, que se tornou na época o inimigo número 1 da sinagoga. Então perceba, quando Jairo olha para Jesus, e o texto diz que ele se prostra aos pés de Jesus e clama por misericórdia, o texto não refere, mas está basicamente nos explicando algo: o risco que Jairo correu, porque os outros estão olhando para Jairo e estão dizendo: ali vai o chefe da sinagoga. Mas de repente o que eles veem? O chefe da sinagoga, o maioral, se prostrando aos pés do humilde Nazareno, de Jesus, o Todo-Poderoso. E quando ele se prostra, o sinédrio está olhando e está dizendo: não vai ser mais o que era, vai perder o que conquistou no mundo, vai abrir mão de tudo, Jairo. E Jairo não está preocupado o que ele vai perder, o que vão pensar dele. A única coisa que ele quer é se prostrar aos pés daquele que tem poder para fazer o milagre acontecer. Esta noite o Espírito de Deus está falando aos nossos corações e está nos ensinando uma lição. Sabe qual é? É preferível perder aqui no mundo e conquistar no céu. É isso que Jairo está falando. O homem pode tirar o que eu
conquistei, eu posso perder até aquilo que eu conquistei em ser. As pessoas me tinham como isso, me tinham como aquilo, e talvez me prostrar aos pés de Jesus, me humilhar aos pés desse Jesus, me entregar a Jesus, aceitar a Jesus, vai tirar esta minha identidade. As pessoas não vão me ver mais como aqueles olhos. E esta noite Deus está falando: eu quero fazer uma nova história sobre a sua vida, e a única coisa que você precisa fazer é se render aos meus pés, porque se existe um lugar alto para se chegar, Burni já disse que o lugar mais alto que o homem pode chegar é aos pés de Jesus, aonde nós alcançamos misericórdia e graça para alcançarmos as vitórias que Ele mesmo nos prometeu. Só quem espera essa vitória, levante a mão e diga glória ao nome desse Deus. Primeira lição: Jairo entende que ele não pode se permitir estar distante de Jesus pelo simples medo de perder aqui neste mundo. O que Deus tem para mim, Ele só faz quando realmente eu tiver coragem de encarar e enfrentar o propósito, e entender que para o propósito ser alcançado existe um processo, e este processo requer muitas das vezes renúncia. Existem status que eu vou perder, existem postos que possivelmente eu vou perder. Alguém que era chamado de chefe não vai ser chamado mais. Alguém que era exemplo na sinagoga não vai ser mais. Mas o que importa para Jairo é uma coisa: eu posso não ser o que o mundo achava que eu queria, ou que o mundo esperava que eu fosse, mas de uma coisa eu tenho certeza: hoje eu volto para casa com Jesus na minha causa. E se Ele está comigo, a luta vem, mas no meio da luta Ele dá a ordem, e o sobrenatural vai acontecer. Então qual é o segredo? É Jesus, é buscar Jesus. Jairo busca, se humilha, implora: Senhor, a minha filha está terrivelmente enferma. Eu creio que se o Senhor for à minha casa e estender a mão sobre ela, ela ficará sã. Jesus, vendo a fé do homem, disse: eu irei ter contigo na tua casa. Jairo consegue o favor de Deus. Cristo está disposto a ir à casa de Jairo para curar a sua filha. Agora, o que Jairo está vivendo não é mais o tempo da busca, mas agora, bispa, é o tempo da espera. Porque ele entende que ele buscou, mas agora até Cristo chegar na sua casa existe um tempo para isso. E é esse tempo que vai preocupar a mente de Jairo, porque ele sabe que o tempo não corrobora ao seu favor. Muito pelo contrário, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica da filha ficar sarada. Quanto mais o tempo passa, mais próximo da morte a filha está. Então o tempo está passando e Jairo está dizendo: se demorar mais um pouquinho, ela morre. Se demorar mais um pouquinho, foge do controle. Aí Deus não pode fazer mais nada, porque a gente tem costume de falar isso, e muitas vezes até mesmo fazer com que Deus seja como o próprio homem, dizendo: não, se o tempo passou, morreu, agora Deus não pode fazer. A gente tem a mania de limitar a ação de Deus. Deus é ilimitável, é poderoso, e não existe nada impossível para Deus. Quando em Gênesis capítulo 1 versículo 2 disse que a terra era sem forma e vazia, e sobre ela habitava densas trevas, só bastou o meu e o seu Deus dizer: haja luz, e simplesmente houve luz. Porque pelo poder da palavra, aquilo que não existia passou a existir. Esse é o Deus que você serve. Então não limite o seu Deus, mesmo que o tempo tenha passado, e o tempo passando traga aparentemente a sensação de que não vai acontecer mais. Creia, porque isso é ter fé, é não ver e continuar acreditando. Isso é viver pela fé. Você não consegue enxergar, mas em Deus você vê. Por quê? Porque sabe que o Deus que te prometeu, ainda que o tempo não seja o seu, ainda que não seja do seu jeito, da sua forma, Ele vai operar o milagre que você precisa. Tem um tempo, Jairo está preocupado, Jesus está indo com ele. Aí o texto diz que Jesus, caminhando rumo à casa de Jairo, o texto vai dizer que do nada Jesus vai e para. E quando Jesus para,
multidão para, os discípulos atônitos e Jairo preocupado, porque o tempo não é favorável. Se Jesus para, aparentemente está perdendo tempo, e a casa que estava em alvoroço, em tumulto, está só piorando a circunstância. E o que ele tem que fazer? Esperar, porque é o mestre que está ali. E a única coisa que Jairo tem que entender é que por mais que na concepção dele o tempo está passando, e quanto mais o tempo passa, mais distante fica, na concepção do homem existe um Deus que está contigo, e esse Deus não está condicionado a esse tempo para fazer o milagre que você precisa. Ainda que você tenha esperado 10, 20, 30 anos, existe um Deus que amanhã, por uma palavra, Ele pode trazer à tona aquilo que você nunca viveu em 30 anos, para a glória do seu santo nome, porque Ele é poderoso. Agora, o tempo já não é favorável. Aí Jesus para. E quando Jesus para, Ele faz uma pergunta. E a pergunta é: quem foi que me tocou? Jesus para fazer uma pergunta que, para quem não entende o propósito da pergunta, até vai tê-la como sarcástica, como num tom de zombaria. E isso é o que um dos discípulos acha, porque um dos discípulos vai olhar para Jesus e vai dizer: mestre, uma multidão te aperta, e o Senhor diz e pergunta: quem foi que me tocou? Como é que pode isso? Uma multidão está te apertando. Jamais iríamos identificar quem foi esse que tocou. Aí o Senhor se levanta novamente em palavra e diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Os discípulos estão dizendo: uma multidão te aperta, e Jesus pergunta: quem me tocou? Os discípulos estão dizendo: não tem como descobrir quem te tocou, porque quem te toca são muitos, uma multidão te aperta. Jesus diz: não, me apertar muitos apertam, mas tocar só um tocou. Por quê? Porque enquanto todo mundo apertava, nada acontecia, mas quando um tocou, o poder de Deus se manifestou. Isso aqui é uma lição formidável. Por quê? Porque vivemos um período em que muitos querem oprimir, de forma inconveniente, querem alcançar o milagre. Quem aperta é inconveniente, quem aperta incomoda, quem aperta oprime. Existe até umas traduções que diz que a multidão oprimia a Jesus. Quem oprime incomoda, é inconveniente. É por isso que tem gente que não alcança. Começa ano, faz projetando, e termina ano, não conquista nada. Por quê? Porque acha que vai conquistar barganhando com Deus, colocando Deus contra a parede. Porque tem crente que acha até que coloca Deus contra a parede. Irmão, só se o teu Deus for um aparato. O meu Deus é poderoso, onipotente, e não vai para o campo da parede com ninguém. Muito pelo contrário, Ele é o Criador e nós somos o caco. Ele é o oleiro todo poderoso e nós somos a criatura. Ele é onipotente. Na verdade, esta noite Deus está falando: não é na força, não é na pressão, é como? Faça como aquela mulher. O que ela fez? Enquanto está todo mundo apertando, ela chegou por debaixo sem ninguém ver e apenas tocou. Enquanto tem gente passando 4, 5 horas só pedindo, teve alguém que veio e disse: hoje eu só vou adorar. Enquanto tem alguém que está 4 horas incomodando, persistindo, pedindo, aí chega um Jairo e diz: eu só vim para adorar a Ele. Aí chega uma mulher do fluxo de sangue e diz: não, ainda que ele não me veja, eu só quero receber poder que sai dele. Eu sei como é que extrai poder de Deus. Como é que é? É levantando a mão e tocando, é levantando a mão e adorando, é levantando a mão e exaltando o nome do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que ele está falando? É você adorando aqui e o poder de Deus se manifestando lá. É você adorando aqui e o poder de Deus entrando na tua casa e fazendo aquilo que você espera da parte de Deus. É você
levantando a mão e adorando aqui, e Deus dando uma ordem ao seu favor, para a glória do seu santo nome. Então que esse ano de 2020 você aprenda esta lição. Não tente barganhar com Deus, mas quando tudo estiver perdido e aparentemente não houver nada para fazer, feche os seus olhos, levante a sua mão e adore ao nome do Deus Todo-Poderoso. Pode ter certeza que quando você adorar, o poder de Deus vai ser revelado na sua casa, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Isso aqui é para quem crê. É para todos? Não. É para qualquer um? Não. É para quem? É para quem crê. É para quem tem fé. É para quem é sensível em ouvir o chamado de Deus esta noite, te chamando para viver um ano extraordinário. O ano extraordinário, Maia, é um ano exemplo de adversidades? Não. A prova vai vir, a adversidade vai chegar, o dia mal vai assolar, mas você vai passar como o irmão Lázaro passou. Vai passando pela prova dando glória a Deus. Vai passando pela prova dando glória a Deus, porque no final da prova tem vitória da parte do Deus Todo-Poderoso para você. O poder vai se manifestar. Ele para, alcança aquela mulher, perdoa, salva, olha para Jairo, e agora Jairo, preocupado com o tempo, consegue que Jesus vá com ele. E quando Jesus está saindo, alguém de dentro da casa de Jairo chega para Jairo, bate no ombro dele e diz: Jairo, acabou. Jairo, não tem mais jeito. Jairo, não incomodes mais o mestre. A tua filha morreu, Jairo. Acabou. Demorou demais. Deus não agiu como a gente esperava. Deus não fez no nosso tempo. Ele podia curar, mas não curou, e ela morreu. E entende-se que o único mal irremediável ao homem é a morte. Tendo chegado à morte, decreta-se o final da existência de qualquer criatura nesta terra. Morreu, acabou. Esta é a ideia humana que se tem acerca da morte. Quer ver? Se o sonho não existe mais, você diz que o que é? O sonho morreu. Porque em tudo que se intitula morto é porque não existe, não tem como mais acontecer. Morreu, acabou. O que os homens estão dizendo para Jairo é favorável à lógica e à razão, pregando no ouvido dele, dizendo: a lógica, a razão está aqui, o atestado de óbito, ela morreu, nós vimos, ela deu o último suspiro, acabou, Jairo, não tem mais jeito. Enquanto está todo mundo de dentro da casa de Jairo dizendo que acabou, dizendo que não tem jeito, Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, crê tu somente. O que Jairo está recebendo de Jesus é um presente, porque é uma lição formidável. Jesus não está dizendo para ele somente crer, não. O que Jesus está dizendo é acerca da individualidade da fé. Porque existem momentos que quem está próximo certamente não vai acreditar naquilo que Jesus disse que vai fazer na sua vida. E principalmente quem não é espiritual. A gente tem a mania de cobrar de quem é carnal discernimento de quem só é espiritual vai ter. Então a gente quer que quem é carnal tenha discernimento do espiritual. A gente fala da promessa de Deus para quem não tem Deus, e quer que quem não tenha Deus acredite que Deus vai cumprir aquilo na minha vida. Mas quem é carnal não consegue discernir o que é do espírito. Só quem é espiritual é capaz disso. Então certamente existem pessoas que estão do seu lado, que uma hora ou outra são tendenciosos a abrir mão de você e falar: não acredito nisso, morreu, acabou, não tem mais jeito mesmo, não tem jeito, desiste, para de sonhar, para de acreditar, não tem mais jeito. Mas quando os homens estão dizendo: Jairo, nós não acreditamos, Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, se eles não acreditam, problema é deles. Se somente você continuar acreditando, é suficiente para eu entrar na tua casa e fazer o sobrenatural acontecer. Está entendendo o que Deus está falando? O teu
teu marido pode não acreditar, os teus filhos podem não acreditar, alguém próximo de você pode não acreditar, mas Jesus está falando: se somente você perseverar em fé, é suficiente. Jesus vai entrar na casa e vai fazer o sobrenatural. Fé. Agora, Jairo tem que tomar uma decisão: acreditar no que os homens estão dizendo, no que a razão e a lógica está pregando, ou ouvir a voz de Deus e ser sensível a um princípio de Deus que é fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então Jairo decide: eu vou viver pela fé, ainda que ela esteja morta segundo a razão e a lógica. Eu quero ver o que o meu Deus vai dizer sobre tudo isso. Aí Jairo leva Jesus para casa, e aí chega o texto que nós lemos. Quando Jesus entra na casa, Jairo tinha buscado, clamado, perseverado, esperou o tempo, ouviu a notícia da morte, perseverou em fé, e mesmo assim Jesus com ele entrando na casa. Como é que estava a casa? Tumulto, um alvoroço, pranto, choro. É gente chorando daqui, as carpideiras chorando de lá, os profissionais do choro chorando de um lado, os familiares chorando do outro, gente se jogando daqui, uma confusão, um tumulto. Mas quem entrou na casa? Jairo. E quem está com Jairo? Jesus. É aí é que está a diferença, porque se Jairo vai e volta sem ninguém, a filha estava morta e ia continuar morta. Mas Jairo foi e voltou com Jesus. A filha está morta na concepção dos homens, mas o que Jesus vai dizer? Aí o texto diz que Jesus se apresenta no meio daqueles que choravam, que gritavam, que estavam em tumulto, e dá um brado. A pergunta dele é: por que é que vocês estão chorando? Olha só, Jesus chega no meio de um sepultamento. A mulher está morta, todo mundo em luto, chorando, porque a menina está morta. Aí Jesus entra, se apresenta, e a pergunta que ele faz é: por que é que vocês estão chorando? Antes que alguém responda o que era óbvio, a menina está morta, Jesus se levanta e diz: a menina não está morta, ela apenas dorme. Você consegue entender isso? A razão e a lógica está dizendo: morreu. Os homens estão desacreditados e também falaram: morreu. Os familiares estão dizendo: morreu. Mas Jesus entra na casa e diz: não está morto, está apenas dormindo. Porque a conclusão que Cristo vai ter acerca da circunstância é sempre diferente da conclusão do homem natural. Porque o homem natural, ele se priva quando o assunto é morte, e quando a morte chega, ele não pode fazer mais nada. Mas Jesus entra na casa, e quem entra na casa é aquele que tem poder sobre a vida e poder sobre a morte. Quando ele ressuscitou ao terceiro dia, a palavra do Senhor nos garante que ele desceu ao inferno, e a chave da morte e do inferno ele tomou e está nas suas mãos. Hoje a morte não tem mais domínio sobre você, porque o Deus Todo-Poderoso, por intermédio de Cristo, é aquele que te guarda, é aquele que é poderoso e vela para com a tua vida. E nesta noite ele está dizendo: ainda que humanamente falando o teu sonho tenha morrido, a tua família tenha morrido, o teu matrimônio está morrendo, eu sou o Deus que dá vida, o Deus que gera vida. E se você acreditar, assim como você acorda alguém que está dormindo, eu vou acordar isso que está morto, para a glória do meu nome santo. Agora, para concluir, o que eu preciso aprender a isto: entender que para eu viver o sobrenatural, o extraordinário, eu tenho que sair do âmbito natural para viver no âmbito sobrenatural.
Eu tenho que viver pela fé. É por isso que Jesus está olhando para algo que está morto, mas Ele está tratando o morto como vivo, porque isso é profético. Aos olhos humanos está morto, mas pela fé está vivo. É por isso que alguém vai dizer: Jesus não podia tocar no esquife daquele menino, porque o menino estando morto, Jesus tocando no esquife, se tornava impuro. Lá a viúva de Naim, Lucas capítulo 7. Mas sabe por que é que Jesus tocou no esquife e não se tornou impuro? Porque para todo mundo o menino estava morto, mas para Jesus ele só estava dormindo. Ele só chamou e disse: menino, eu te ordeno, levanta-te. E o menino que estava morto, como se estivesse dormindo, se levantou e acordou para a glória do Deus Todo-Poderoso. O que eu tenho que fazer então? Como Ezequiel capítulo 37, e aqui eu concluo. O vale cheio de ossos secos. Deus pergunta: acaso tu crê que esses ossos podem tornar a ter vida? O profeta responde: Senhor, se o Senhor não quiser, nada acontece, mas se for da tua vontade, ninguém impede. Tu és poderoso e só tu sabes. Tu tem poder para tudo, para fazer todas as coisas. Aí Deus olha para o profeta e diz: tu crê? Eu creio. Então profetiza. Agora o que eu acho, bispa, mais louco nisso é porque quando Deus manda o profeta profetizar, ele está no vale, e o vale está cheio de ossos, e os ossos representam a morte. Se é osso, está morto. E a pergunta que deveria ser feita ali é: quando Deus diz profetiza, o profeta tinha que perguntar: profetizar para quem? Porque está morto, é osso. Para quê? Isso é loucura. Vou falar com quem? Profetizar para quem? Mas quando Deus diz profetize, Ele diz: profetiza aos ossos. Olha só, profetiza aos ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Agora o que eu acho estrondoso é justamente a fé deste homem, porque ele olha para o que está morto, e a lógica está dizendo: tu está maluco, tu está louco, porque morreu. Mas a palavra de Deus diz: profetiza aos ossos. E o profeta sabe que para viver o sobrenatural, ele precisa ter coragem de tomar uma atitude. Qual é? Olhar para aquilo que está morto e tratar como se já estivesse vivo. Ele olha para o osso, está todo mundo falando: está morto, não tem jeito. Aí ele olha para o osso e diz: osso, eu sei que tu aparentemente na concepção do homem está morto, mas pela fé eu já posso entender que você vai me ouvir. Ouve a palavra do Senhor. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes ossos. E no momento em que ele começou a profetizar para o que estava morto, o que estava morto passou a ter vida para a glória do Deus Todo-Poderoso. Vou falar. Sabe o que está faltando? Você tratar as coisas como Deus quer que você as trate. Porque o marido chega e você diz: você é um pinguço, um cachaceiro, não quer saber de Deus, não quer saber de nada não. Trate o morto como que se já estivesse vivo. Ele vai entrar e tu vai dizer: é um profeta, é um homem de Deus. Ele vai até ficar meio confuso, vai dizer: que é isso, mulher? Tu é homem de Deus, tu é homem de Deus, tu é profeta. E vai começando agindo profeticamente, porque Deus vai honrar a tua fé. Alguém vai te chamar de doido? Vai. Alguém vai te chamar de maluco, para você olhar para aquele filho dando trabalho e falar: isso aqui vai ser um vaso, vai louvar na casa do Senhor, vai ser um instrumento, vai tocar instrumento, vai louvar a Deus. E alguém vai dizer: isso é maluco, está doido, não sabe que ele passa a madrugada aí para cima e para baixo nas festas. Aí Deus está falando: não sabe ela que aquilo que está morto para o homem natural, para mim apenas dorme. Quando existe fé na terra, eu brado do céu, e o que está morto passa a ter vida pelo poder da fé. Se coloca de pé, por favor.